iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje, como de hábito, vamos começar o programa com um clipezinho muito especial para o qual nós pedimos toda a sua atenção e a sua reflexão. Vamos lá. A prece. A abordagem verbal não pode de maneira alguma substituir a experiência pessoal e íntima da prece. A prece foi e é um vasto caminho de evolução, de proteção e de reencontro. Como a vida, ela escapa a toda descrição e a toda explicação limitativa. Somente uma aproximação íntima pode nos dar uma resposta e fazer-nos descobrir essas regiões desconhecidas de nossa alma. Acima de toda conotação mental ou emocional, a prece é um caminho que desvenda pouco a pouco a grandeza do amor. Aí está, esse vídeo lindíssimo, né, que nos traz uma reflexão muito importante, não, Frater Elias? Sobre a importância, sobre todo o poder da prece. Como é importante, né? E a gente vendo nessas imagens, e vamos assim dizer, uma observação que nós temos feito, é a importância das imagens, né? Até mesmo para nós, vamos assim dizer, que estamos no programa, que fazemos o programa, que acompanhamos, às vezes, a preparação das imagens, de como elas são importantes, de quanto significado, vamos assim dizer, elas têm, né? O poder, a força, vamos assim dizer, que essas imagens têm. E, às vezes, tudo isso, de certa forma, nos passa até desapercebido, né? Pela correria do dia a dia, não é? Então, é importante alguns momentos que a gente possa rever. Claro que boas imagens, né?
Claro, boas imagens, claro, bons momentos. E aí nós vimos que nessa preparação, quer dizer, o Frater que preparou o material foi muito feliz justamente na colocação das imagens que, de uma certa forma, nos levam a reflexões muito profundas, né? Aquela questão da passagem de um estado, vamos dizer assim, obscuro, vamos dizer assim, denso, né? Para você ir se aproximando da luz ou se aproximando da sua alma, como é colocado ali, a importância que tudo isso tem. Então a gente começa a pensar de que realmente é a prece, o que ela realmente representa, né, no nosso dia a dia. Porque a maioria de nós, Frater Elias, ainda tem muito forte, gravado na consciência, a prece como litania, né? Quer dizer, aquela repetição oral, audível, né? De uma formulazinha em que você repete, quase que no automático. E a prece, do ponto de vista místico, não é necessariamente isso, é mais uma experiência profunda que se dá na comunhão, nos recessos íntimos da alma, não é assim? Isto mesmo. E até nós lembramos, viu, Frater, quer dizer, quem sabe aqui agora fazendo até, vamos dizer assim, uma certa analogia, vamos dizer, né, com tudo aquilo que a ordem nos coloca, aquela questão do karma, do dharma, né? Quer dizer, a gente não, por exemplo, o karma, quer dizer, a gente tem muito karma como se fosse uma dívida, uma coisa que você vai pagar e às vezes você não consegue pagar, impagável, não é? Uma coisa que você não consegue, não tem meios. Então a gente vê que não é bem assim, né? Que existem formas, né? Então é interessante o assunto da prece, porque muitas das vezes nós temos a prece só como um determinado momento que nós vamos nos isolar, né? Vamos nos afastar de tudo para fazer a prece. Quando ela, no fundo, se nós formos vendo bem, e aí entra a questão do Dharma, né? Quer dizer, karma, Dharma, como é que esse processo todo, como é que ele acontece? Se nós observarmos isso, há uma verdadeira prece, é uma prece contínua, vamos dizer assim. Esse movimento entre karma e dharma é uma verdadeira prece contínua. Então nós começamos a observar o quê? Que a prece é muito mais do que aquilo que o Frater colocou, de você repetir uma litania, vamos assim dizer, né? Quer dizer, é o procedimento diário seu. E a gente começa a perceber o quê? Por isso o Frater foi muito feliz na colocação das imagens, que faz parte do seu dia a dia, do seu mundo, totalmente. Não é? Então nós não podemos ter em mente que o karma é um determinismo, é uma coisa determinada, já é um determinismo. Claro. Eu nasci assim e vou morrer assim, não tem como. Eu estou pagando uma coisa que eu fiz em determinado momento, não é? Mas aí entra o Dharma, né? Como quem diz, o equilíbrio, mostrando para você, não, você, diante da sua vida, daquilo que você faz, como você faz, as coisas podem mudar. Então, a importância do aqui e agora, do que você está fazendo. Então, se nós começarmos a observar bem, isso fica muito mais extenso, muito mais abrangente na nossa vida, no nosso dia a dia. Que muitas pessoas ficam baseadas demais no karma, ou na concepção errônea que tem do karma, e se esquecem do dharma, né, das leis cósmicas que permitem transcender o karma, que permitem se libertar, como dizem os budistas, da roda dos nascimentos, e da roda das aflições, ou da roda dos condicionamentos, se preferirem. Exato, isto. Então, nós vemos o quê? Que a prece, você vai dizer assim, mas o que a prece tem que ver com isso? É justamente isso, no fundo ela é uma verdadeira roda, vamos assim dizer. E isso está, vamos assim dizer, simbolizado aonde? Está simbolizado no terço, ou na famosa mala, vamos dizer assim, budista, não é? Onde você está sempre girando. Girando, né? E mantendo a mente ocupada ou concentrada, pelo menos, naquilo. Não é? Quer dizer, justamente num processo de transformação. Então a prece é muito mais do que nós podemos, do que apenas um pedido, de você fazer um pedido para resolver uma situação ou para obter algo. Quer dizer, no fundo, se nós transformarmos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos realizando, num momento de prece, mas pode ficar que as transformações elas estão ocorrendo naturalmente. Isso pode acontecer com, já falamos em alguns programas, vamos assim dizer, usando vamos assim, a figura do médico, por exemplo, um cirurgião. Como que um cirurgião se sente, vamos dizer assim, no momento de uma cirurgia? Nós temos certeza que para alguns aquilo é um momento de verdadeira prece. Um momento, um campo de experiências assim, fantástico aquele momento.
não é? Não só para aquele que está passando pela, mas principalmente aquele que está realizando. E aí nós vamos assim em todos os campos, no educador, no professor, ou até mesmo, vamos dizer assim, na cozinheira, né? O oriental é muito disso, que o momento de fazer a comida é um momento importante, porque ou você está abençoando o alimento, ou você está envenenando. Veja que coisa interessante. E é o que ocorre, né, com as vibrações que nós emitimos, né? Entendeu? Veja que coisa interessante. Então, não é só aquele momento de nós nos isolarmos para fazermos uma oração. É importante que nós transformemos todos os nossos momentos em verdadeira prece. Então, aí a gente começa a ver o quê? Que não importa o que nós estamos fazendo. Não importa. Podemos ser até vamos dizer assim, um varredor de rua. Será que um varredor de rua tem diferença daquele que varre feliz da vida, contente, reclamando a sua poesia ou lançando as suas bênçãos por onde passa? Será que tem alguma diferença daquele outro que está vendo aquilo como a pior coisa do mundo, do que ele está fazendo? O pior momento? Fazendo-se lamentando, será que tem diferença ou não? Com certeza. Não é? Com Aquilo certeza. Que o Frater colocou, a questão das vibrações. Então a prece é fundamental, é importantíssimo, só que nós precisamos ter uma outra visão do que realmente seja a prece, do que ela representa para nós diante da vida. Então nós vamos começar a ver que a vida é uma eterna, vamos assim dizer, prece. Nós estamos eternamente em prece. O próprio homem é prece, né, Frater? Se vemos o milagre da sua existência, da sua existência do seu corpo. De tudo, né? Só que nós confundimos, né, como nós havíamos falado, Frater, a prece com algumas concepções mais ortodoxas de prece, e não percebemos que às vezes a prece, a maior de todas, é o silêncio, né? A maior de todas é comungar com esse entorno que nós temos vivo, maravilhoso, né? Com o nosso próprio silêncio, comungar, né, com o silêncio do outro. Né? Tudo isso é talvez a mais alta forma de prece. E é um dos objetivos do misticismo, né? Preparar o estudante para chegar nesse estágio. Veja, por isso que nós dizemos assim, que as imagens foram muito bem colocadas, muito escolhidas, bem escolhidas, porque veja bem, se nós observarmos bem, quando nós falamos do silêncio, nós entramos o quê? Se nós formos entrar, vamos dizer, no campo da prece, daquela importância do ouvir, não é? Que é muito difícil. É muito difícil você ouvir. É muito difícil. E nós pensamos que não temos muito a ouvir, mas nós temos muito. Muito, muito. Às vezes nós pensamos que ouvir é só porque o outro está falando. Mas há momentos de ouvir a todo momento, vamos assim dizer. A todos os momentos. Só que muitas das vezes nós não estamos devidamente capacitados, vamos dizer assim, para esse ouvir, vamos assim dizer. Não é? Quanto àquela dúvida, Frater, que as pessoas sempre colocam, ok, eu devo orar, mas a quem orar? Ou tem que ter necessariamente alguém para quem eu devo dedicar a oração? Como é que se faz ou simplesmente eu posso entrar em silêncio, em reverência e deixar que ocorra essa integração com o todo, com o cósmico, conforme, como quer que a pessoa chame, né? Deus, Brahma, Alá, etc. Então, veja, é que aí a ordem nos coloca o quê? Na ordem nos coloca aquela palavra, vamos dizer assim, harmonia, equilíbrio, né? Presença. Né? Quer dizer, como é que nós fazemos isto? Entendeu? Claro que você diz assim, não, mas nós precisamos ter uma ligação com o divino. Tudo bem, só que nós nunca temos ideia, vamos dizer assim, realmente de como que é essa ligação. A gente pensa que se você está só ligado, está fazendo essa ligação, se você estiver fazendo determinada coisa que alguém disse para você que você precisa fazer. Sim. Está entendendo? Quando essa ligação, ela pode estar ocorrendo das mais variadas formas, não é? Das mais variadas formas. Então, aí é importante nós entendermos o mais possível, vamos dizer assim, até o mais profundo, essa questão da vida, do comportamento, do procedimento, a questão do Dharma. Quer dizer, que aí se fala em retidão, quer dizer, comportamento reto, atenção reta, e assim, vamos dizer, várias colocações, vamos dizer, mas se resume na palavra retidão, que a ordem coloca como estar harmonizado, em harmonização. Porque você estando harmonizado, estando em harmonia, não tem a menor dúvida que você está no fluxo, vamos chamar assim, cósmico. E receptivo às bênçãos e benesses cósmicas. Exato, certo? Você não só receptivo, como você também está irradiando isso.
entendendo? Que é, muitas das vezes, importantíssimo, não é só o receber. O processo todo é entre receber e doar. Essa é a harmonia. Só você receber e se manter só na posição de receber é um pouco delicado, que quem sabe nós vamos falar no próximo programa a questão do egoísmo. Sim, sim. Não é? Então que nós temos que ter cuidado dentro desse processo. Então, a prece realmente é a forma como nós estamos transformando a nossa vida. Como é que nós participamos da vida? Não é? Lembra uma vez que nós contamos aquela história do Oi Jesus, lembra? Do Zé? Do Zé? Quer dizer, pois vamos repeti-la aqui agora, para entender o que é às vezes um momento de prece. Quer dizer, um mendigo, um morador de rua, então todo dia ele entrava na igreja, tá? Ia bem em frente da imagem de Jesus, crucificado, e ele chegava lá, oi Jesus. Mas ele ficava meditando, pensando na prece dele, como que, mas imagina, eu fico reclamando porque eu vivo na rua, maltrapilho e tal. Agora, coitado do Jesus que fica o dia todo, pregado. Já tem anos que está aqui pregado nessa cruz, sofrendo por todos nós, e não reclama, não fala nada, não diz nada. Todo dia eu venho aqui e ele não diz, não dá nada, não demonstra nenhum sofrimento. E eu vivo nessa minha vida só reclamando. E voltava para a rua dele, lá voltava no outro dia. Não é? Oi, Jesus. Aí um belo dia ele se sentiu mal. E teve que ir foi para um ambulatório, vamos dizer assim, para um atendimento, e estava lá na enfermaria de emergência, né, numa cama, todo lá, ruinzinho, as enfermeiras atendendo ele, tinha uma cadeirinha assim do lado, e de repente a enfermeira observou que ele estava falando com alguém, né, estava todo atento, meio levantando a cabeça, como quem diz, falando, não é? Então, um dia tudo bem, no outro dia a mesma coisa, a enfermeira perguntou para ele, falou, mas com quem é que você está conversando? Aí ele falou, eu estou conversando com Jesus, não é? Porque ele ouviu aquele cumprimento, oi Zé. Não é? Então todo dia ele recebia aquela visita e o cumprimento era, oi Zé, como disse. Então nós temos que entender que tudo isso é uma forma que nós temos que entender que não é aquele estado que você está demonstrando um conhecimento profundo, ou isto, aquilo. É muito delicado a gente entender como isso está procedendo, como isso está acontecendo na vida de cada um de nós. Claro. Então não dá para você querer colocar isso dentro de um status. As pessoas mais simples, com a vida mais simples, possivelmente estão vivendo mais harmonizadas e estão vivendo, vamos assim dizer, em prece permanente, quando a gente está pensando que só nós que entramos naquele local, em determinado horário, que estamos fazendo a prece maior. Nesse campo, muitas vezes o erudito, né, a pessoa que detém um volumoso conhecimento teórico, apenas teórico, né, ao invés de se aprofundar, ele está na superfície, quanto às vezes um caboclo analfabeto, pelo seu silêncio, pelo seu observar, pela sua reflexão diária, ele pode atingir níveis profundos de consciência e ali orar, né, orar com uma profundeza que o outro não conhece. Como nós temos uma expressão na ordem que diz o místico em oração, né? Que é belíssima. Quer dizer, o que significa isso? Que ele está em permanente oração. Seja no seu trabalho, na fábrica, na sua construtora, ou enfim, aonde ele estiver, ele tem que entender que ele precisa estar em oração, em prece permanente. Constantemente, tudo que ele está realizando, dentro da medida do possível, ele deve estar realizando em prece. Veja que muda o sentido das coisas. Quer dizer, não é um determinado horário, um determinado dia, num determinado local, com determinadas pessoas. Porque aí a oração, a prece, vamos dizer assim, nesse sentido, ele perde até esse sentido desta ou daquela religião. Ela passa a ser universal. Já falamos aqui no programa, o Pai Nosso não é propriedade de ninguém, não é propriedade de uma religião. O Pai Nosso é universal. Claro. É para uso de todas as criaturas. Assim como as mensagens de São Francisco, né, que é considerado um santo universal, que cala fundo no coração dos mais diferentes povos, como também mensagens de santos indianos, santos budistas, né, que atingiram essa universalidade da prece, a prece silenciosa, a prece comungada, né? Mas nós observarmos bem, tudo isso aconteceu através do quê?
do seu dia a dia, do seu trabalho, do que ele está fazendo, não é? Quem não se lembra, por exemplo, daquela história do Gandhi, que a mãe foi levar a criança para reclamar que ele só comia açúcar todo dia, E aí o Gandhi não pôde dizer nada. Aí o Gandhi disse o que para ela? Olha, você volta daqui a mais ou menos uns 20 dias. O que ele foi fazer? Ele foi deixar de comer açúcar, porque ele era um comedor de açúcar de primeira categoria, está entendendo? E foi fazer o seu trabalho todo, vamos dizer assim, espiritual em cima daquilo. Quer dizer, como que diz, para poder dizer para a criança, olha, para você deixar de comer açúcar, você tem que fazer assim, claro. assim, entendendo? Mas nós nos esquecemos que antes de tudo isso, nós temos que fazer. E a prece vai nos mostrando isso, quer dizer, não são os outros. Nós não temos que estar esperando só dos outros, nós temos que transformar a nossa vida, aquilo que nós fazemos, dessa forma. Tanto que se diz que o mestre é ele mesmo, né? Uma prece, ele encarna o princípio da prece, né? Todo ele é prece, né? Seja em movimento, seja parado, né? Seja falando, seja observando, é prece, né? Nesse sentido, Frater Elias, nós atingimos essa concepção mais profunda de prece, que é inclusive que o clipe quis mostrar, né? Que ali nós temos todo um itinerário, né? Da pessoa que sai talvez num estado de confusão para um estado de maior iluminação. Sim. Porque, no fundo, é isso que nós temos que fazer. A questão toda nossa é a questão da ignorância. É a questão de nós estarmos, vamos assim dizer, obscurecidos, vamos dizer assim. Não é? Vamos dizer assim, cobertos de véus, vamos dizer assim. E nós precisamos ir o quê? Tirando isto. Agora, nós temos que entender que isso pode ser feito das mais variadas formas. Não estamos dizendo que só se faz isso aqui ou ali. Alguns já fizeram isso até praticamente sozinhos, fazendo a sua descoberta, vamos dizer assim, interior, e foram em frente, não é? Aqueles que acreditam, vamos dizer, em vidas passadas, né? Alguns estão fazendo isso há algumas vidas. Veja que é um processo todo que nós estamos passando por ele. Claro. Não é? Mas o que a gente liga, às vezes, se liga que só em determinado lugar, só determinada religião, só determinado isso ou aquilo é que vai proporcionar isso. E nos esquecemos de orientar as pessoas que isso está dentro dela, ela precisa encontrar, ela precisa sair desse momento para encontrar mais luz. Daí vem a chave, né, que é dado inclusive na escritura cristã, né, ficar em silêncio e saber que sou Deus, quer dizer, fica em silêncio e apreende Deus, sabe que Deus está em ti. Exato. O reino dos céus está em ti. Nesse momento você está dizendo o quê? Senhor, eu estou aqui aguardando, eu estou aqui em prece, a fim de, como o Frater colocou, de receber. Receber o quê? Aquilo que já está lá dentro dele. Despertar isso, movimentar isso. Então, para que reforcemos, Frater Elias, essa mensagem tão importante, a gente espera que vocês reflitam sobre ela, né? Revejam os conceitos de prece, as práticas que vocês têm, nesse sentido, dando um sabor, quem sabe, mais meditativo, mais introspectivo, mais místico às suas preces. Pretendemos encerrar, então, esse programa, que foi muito profícuo, novamente com o clipe da abertura. Quem sabe você agora possa observá-lo com outros olhos, né, Frater? Verdade. E deixamos aqui o nosso abraço. Um novo olhar, né? Um novo olhar. E deixamos aqui o nosso abraço e até a próxima quarta. A prece. A abordagem verbal não pode de maneira alguma substituir a experiência pessoal e íntima da prece. A prece foi e é
um vasto caminho de evolução, de proteção e de reencontro. Como a vida, ela escapa a toda descrição e a toda explicação limitativa. Somente uma aproximação íntima pode nos dar uma resposta e fazer-nos descobrir essas regiões desconhecidas de nossa alma. Acima de toda conotação mental ou emocional, a prece é um caminho que desvenda pouco a pouco a grandeza do amor.